Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Deus abençoe, povo lindo do Facebook, do Instagram, do YouTube, tá? Deus abençoe abundantemente, poderosamente a vida de cada um de vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo número 6, versículo de número 1. Escrito está: Anagia Súria, Emecanturábia, Alavá, Sotecamanturebre Fácia, Tuinde come nerva Surianda Canamá, Ederebecovia Cérebria. Oh, aleluia, 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 santo, santo, santo. Escrito está: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a orla de suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou, diga assim comigo, eu sou. Repita mais uma vez em casa: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, glória, e purificado o teu pecado, aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, continua falando conosco, não o que queremos, mas o que precisamos. Precisamos e carecemos humildemente de receber da tua parte. Então, por favor, não te cales ao nosso respeito. Ensina, exorta, edifica, consola. Estabelece, por favor, a tua vontade. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Quem concorda, quem liga comigo mediante a essa oração, digita amém, dê um brado de glória, digite glória a Deus aí e enche os comentários de glória a Deus. Não está na igreja não, mas se expresse virtualmente mesmo, que com certeza o alarido e o papocado de glória do reino espiritual está enorme em o nome do Senhor Jesus. O interessante
que a epígrafe do texto, do capítulo número 6, vai dizer que Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Quando lemos o livro do profeta Jeremias, nós entendemos que desde o ventre de sua mãe ele foi separado por Deus. Ainda que ele alegasse ser uma criança, mas Deus diz: és um escolhido. O interessante que, se pararmos um pouco e analisarmos os textos na qual nós acabamos de ler, nós vamos nos deparar com a situação que porventura nós não vivenciamos algo semelhante ou parecido. Que no meio daquele ambiente, daquela atmosfera de adoração, aquela atmosfera profética, aquela atmosfera celestial, aquela fumaça enchendo o templo, papocado de glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus. Os serafins olhavam uns aos outros e começavam a dizer: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória. Naquele ambiente, naquela situação, naquela circunstância, naquele lugar privilegiado, separado, escolhido, o momento certo, a hora certa, ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, mas tinha algo que não estava certo. Tinha algo na vida de Isaías, o profeta messiânico, que não estava certo. Ele olhou para dentro dele mesmo e viu que aquele ambiente era um ambiente puro, na gaçúria. Ele olha naquele ambiente e viu que aquele ambiente era um lugar separado, exclusivo. Terão subricai. Ele analisa e vê que aquele lugar é santo. Rebricome a sárbia fai. E ele olha para dentro dele. No versículo de número 5 nós lemos, ele olha e ele declara e diz: ai de mim, eu posso estar no lugar certo, eu posso estar com as pessoas certas, porém os meus lábios são impuros. Se não fosse o suficiente, ele ainda vai declarar que aonde ele habitava era no meio de pessoas de impuros lábios. Ele diz: ai de mim, vou perecer. Porque se você pensa que quando você está impuro, está sujo, e vai tocar em Jesus e vai contaminar Jesus, contaminar a santidade, está errado. Seu pensamento está equivocado. Sabe, aquele pensamento tolo e besta, diz: não, vou para a igreja quando tudo estiver certo em minha vida. Eu não concordo com esse tipo de pensamento, coisa minha, eu não concordo. Porque o ser humano, ele é forjado mediante as oportunidades que ele agarra na vida. E qual foi a situação que foi propícia para Isaías ter um encontro com Deus? Mesmo ele tendo iniquidade, mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo e declarando os lábios impuros, o rei Uzias tinha morrido. O seu parente tinha morrido. Perdeu alguém de valor. Quem sabe, os eruditos acreditam que por Isaías ser profeta, ele comia da mesa do rei, ele, tinha uma certa vida fácil.
E aprofundando-se um pouco, quando nós estamos em vida fácil, geralmente, não como regra, mas nós temos a tendência de esquecer de Deus e das coisas de Deus. Porque quando tudo está bem, você não fala com Deus. Quando tudo está tranquilo, você não se importa com as coisas de Deus. Se para você está bem, o resto quê? Se exploda. A realidade é essa para algumas pessoas. Quem sabe mesmo você que está assistindo, se deparando com essa live, se der certo para você, se você tiver para você que o resto, que se dane. Mas o rei Uzias morreu, né? Podemos declarar que aquela facilidade que Isaías tinha por ser parente do rei, ter proximidade ao rei, foi cortada. Sabe, aquele auxílio, aquele benefício foi cortado. Então agora ele vai ter que ralar. Quem sabe foi por intermédio dele perder Uzias que ele vai virar crente de fato, vai assumir a sua posição, vai se colocar na brecha. Porque não é assim? Às vezes só vamos acordar para a vida ou para o ministério quando se perde algo de valor ou de muito preço. Algo ou alguém que você considera. Isaías teve que perder Uzias. Ele perdeu Uzias, mas ele achou Deus. Aleluia. Ele estava em luto por Uzias, mas agora ele está frente a frente com Deus. Ele viu Deus sentado sobre um alto e sublime trono. Ele perdeu Uzias para ver aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele perdeu um rei natural, mas ele conheceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele viu um alto e sublime trono, não um trono perecível, mas eterno. Ele perdeu Uzias para ver a eternidade. Quando ele cai em si, quando ele presta atenção em tudo em sua volta, ele cai em si, ele diz: vou morrer, estou lascado, vou perecer. Porque não foi a impureza de Isaías que acabou com a adoração templária. No santuário de Deus, no lugar da sua habitação, no alto e sublime trono, não foi a iniquidade que parou, não foi o pecado que parou, não. Mas mesmo ele carregado dessas coisas de iniquidade, de pecado, aquele ambiente foi propício para a sua libertação e salvação. Foi propício aquele momento, aquele culto, aquela adoração, aquele louvor, aquela extravagância na presença de Deus. Foi onde ele se sentiu mais indigno entre tais. E ele declarou: vou morrer. E quando ele declarou que ia perecer, Deus permite, aleluia, que um serafim voe até ele, com uma brasa viva que tirara do altar de Deus. Então toca na boca de Isaías. E o ser diz: isso tocou os teus lábios,
Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Você quer ouvir Deus? Você quer ouvir Deus? Você quer ser cheia de Deus? Você quer ser alguém que vai marcar este tempo e esta geração? Pois tira o pecado da tua vida, que a passos largos te levam ao inferno. Anagassúria, Canamanturebravássia. Purifica a tua iniquidade. Se posiciona diante de Deus. Não omita, não queira mascarar, não queira omitir, não queira esconder. Deus sabe que você é impuro. Deus sabe que você é uma pessoa iníqua. Deus sabe. E foi no ambiente de adoração, no ambiente profético, no ambiente de exaltação, no templo de Deus, num alto e sublime lugar, onde o trono de Deus está, que a sua vida foi transformada. Sabe, eu quero lhe dizer algumas verdades. Aonde Deus está, de fato, o pecado é perdoado, as iniquidades são tiradas e o nosso ser é purificado. Tem pessoas que se preocupam dizendo: eu não vou para a igreja, estou todo desmantelado, desconcertado. Ei, aprende com Isaías. Deus colocou ele naquele lugar, e foi naquele lugar que a sua vida foi salva. Foi naquele lugar que a sua iniquidade foi tirada. Foi naquele lugar que o pecado foi purificado. Foi naquele lugar que ele só viu Deus, reconheceu de fato que ele era pecador, sujo, iníquo. Mas foi naquele lugar também, naquele culto, naquela ocasião, que ele escuta a voz de Deus chamando para uma obra especial. Chamando para o ministério profético. Sabe, aqui nós aprendemos algumas verdades. O teu pecado não anula a graça de Deus. Eu posso dizer uma verdade. É que o Senhor, ele não mudou. E ele continua purificando o pecado, continua tirando as iniquidades. E ele ainda continua chamando os escolhidos para as obras. Sabe, a seara é enorme. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os obreiros que o pastor pode contar, que um líder espiritual pode contar. Delegar uma função, um departamento, um ministério, e o pastor ficar despreocupado, é para poucos. Posso dizer por quê? Digo ou não digo? Falo ou não falo? Hã? Diga ou não diga, igreja? Falo ou não falo? Que as pessoas só querem ser servidas, não querem mais servir.
Pessoas não querem ser mais submissas. Querem mandar, mas não ser mandado. Quer ser servido, mas não quer servir. Quer ver? Mal vem para os cultos. E quando vem, reclama. A pessoa não faz e quando chega, reclama de quem faz. Dá opinião, né? Dá as opiniões, vai opinando. Psst. Muitos são os chamados, poucos são os que querem servir. Deus não mudou a igreja. Vou repetir, Ele continua tirando as iniquidades, Ele continua purificando o pecado, né? Perdoando o pecado. Mas você tem que fazer da sua parte também. Não é só Deus. Isaías, ele aproveitou o momento, ele disse: vou perecer. E Deus liberou uma palavra para ele. A palavra de Deus para a vida de Isaías foi: Serafim, vai, pega a tenaz daqui do meu altar, toca nele. A iniquidade vai ser tirada e o pecado perdoado, purificado. Ele vai ficar limpo, digno de estar onde está. É o processo de Deus. Você chega sujo, mas não vai permanecer sujo, porque a vontade de Deus para a tua vida é te deixar limpo. A vontade de Deus não é para te deixar fedorento, a vontade de Deus é para te deixar cheiroso e cheirosa. Aleluia. A vontade de Deus não é deixar você quietinho ali, se remoendo com os pensamentos: ai meu Deus, não. É de agir, trabalhar na sua vida. Deus faz a parte dele, Isaías faz a dele. Deus faz de novo, porque Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías não mediu o esforço e diz: eis-me aqui, pode me enviar, envia-me a mim. E então o Senhor começou a direcionar Isaías. Vai e diz a esse povo, e por aí vai. Deus mudou? Não. Nós que absurdamente mudamos. Nós que permitimos que a inversão de valores que estava longe da nossa casa agora está dentro da nossa casa. Mas há tempo de voltar. Há tempo de estar caído. Mas também há um tempo de se erguer, se levantar. Praticar as primeiras obras. Você pode estar sujo, mas Deus tem um poder. Se você crê em Jesus como teu único Salvador, teus pecados são perdoados. A tua iniquidade é tirada. Não vai mais haver acusação no reino espiritual para com tua vida, meu lindo e minha linda. Porque a obra que Deus faz, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é cheirosa. Isso é a obra de Deus em nossa vida. Na sua vida. Mas tem que se permitir. Permita-se. Esforça-te, eu te ajudarei, diz o Senhor.
Vai dizendo não para o mundo, vai dizendo não para o pecado, vai dizendo não para as más amizades, vai dizendo não para as más companhias, vai dizendo não para aquilo que te afasta de Deus e da vontade de Deus e das coisas de Deus. Ei, se for necessário, deixa os dias morrer. Deixa os dias morrer, deixa os dias ir embora. O importante é que você viva o que Deus quer de fato para você. Quantas pessoas já chegaram para você dizendo: Deus tem uma obra na tua vida? Você diz: eu sei que Deus tem uma obra na minha vida, mas de fato qual é a sua obra? Você nunca se permitiu chegar diante de Deus. Você nunca aproveitou uma atmosfera profética para se purificar, se santificar, se qualificar, para estar atento à voz de Deus, para saber de fato o que Deus quer. Então você vai morrer sem saber de fato o que Ele quer que você faça. Quer ouvir Deus falar? Tira a iniquidade, resista ao diabo, diga não ao pecado, e você escutará a voz de Deus. Mas saiba que Deus está em todos os lugares. Glória a Deus por isso. Mas existem lugares que é propício à sua manifestação. Isaías estava no meio de um culto. Tinha adoração, tinha obreiros, tinha Deus. Isaías estava lá, sujo, imundo, os lábios impuros. E Deus diz: eu vou fazer uma obra na tua vida. E a vida de Isaías foi mudada. Sabe? Quero concluir aqui. A tua vida pode ser mudada. Esse teu momento pode ser mudado. A tua história pode ser mudada. Vai depender de você. Posso dizer a verdade? Só depende de você. Porque Deus quer. Mas a pergunta é: você está disposto? Você, minha linda, está disposta a pagar o preço? Fácil não é. Luta, sofrimento tem de ruma. Mas eu posso dizer uma coisa: Deus nunca irá nos abandonar. Ele sempre estará presente. Oh, glória. Ele sempre estará presente. Eu quero te convidar a você se entregar de fato para Deus, a você se voltar para Deus, a você ver Deus, ouvir Deus, suspirar a Deus, respirar a Deus. A primeira vida para Jesus. A primeira vida que quer se entregar para o que Deus tem. A primeira vida que quer se reconciliar. Está no caminho de morte. Está no caminho de trevas. Pastor, eu quero me reconciliar. Coloque o seu nome nos comentários. Eu vou orar pela sua vida. Você que vai se entregar para Jesus pela primeira vez. Você diga: eu estou confessando publicamente que eu quero Deus e as coisas de Deus. Esse é o seu momento. Isaías, no momento dele, diz: ai de mim, vou perecer. Em outras palavras, Deus diz: não vai perecer.
Quando você pensa que será destruição, Deus vem com uma nova história, um novo tempo, um novo momento. Sabe, quando tudo diz que não, Deus nos encoraja a prosseguir. Aí além, aí avante, ainda com dores, ainda com sequelas. Porque servir a Deus não é fácil, principalmente nesse tempo, tá difícil. É luta para ler Bíblia, é luta para orar, é luta para se consagrar, é luta para semear na casa do Senhor mediante dízimo e oferta, é luta. Para ser íntegro é luta, para ser honesto é luta, para ser sincero é luta, para ser autêntico é luta, para ser verdadeiro é luta, para ser lapidado pela palavra de Deus é luta. Mas o começo é esse, deixa Deus tocar. O começo é esse, deixa Deus purificar. O começo é esse, deixa Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para limpar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para erguer, Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Mas você tem o poder nas mãos de dizer sim ou não. Eu quero orar por você que está dizendo sim. Você colocou o seu nome aí. Quero orar por você, para que essa obra de Deus seja aperfeiçoada e concluída em abundância sobre a sua vida. E que não fique só em você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e onde a planta dos seus pés pisarem. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados, purifica esta mente, esta alma, este corpo, tira as iniquidades, tira os terrores que assolam e afligem nossa mente. Queremos ser cheios de Ti, queremos ser ministrados, inundados, saciados pela paz que excede todo entendimento. Queremos ser cheios da Tua presença, cheios das Tuas virtudes. Tira o nome deste homem, desta mulher, do livro da acusação, da condenação eterna. Escreve no livro da vida e faz essa pessoa viver um tempo novo para a glória do Teu nome. E aqueles que creem, recebem, digitem glória a Deus, deem glória a Deus, diga eu recebo, se expresse na presença do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela sua vida. Não abandone os caminhos de Deus, não faça isso, não retroceda, não seja aqueles cachorros que após vomitarem voltam a comer o vômito, aquela comida estragada que o corpo rejeitou. Não faça isso. Deus está te purificando, Deus te purificou, Deus te limpou, Deus te perdoou, para você erguer a cabeça e caminhar. Tem muita estrada ainda para você trilhar.
Não volte para os lugares de onde Deus já te tirou de lá. Viva uma vida para a glória de Deus.